Boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês um pôster sobre a neurocognição da esquizofrenia. Estes são os autores. Em primeiro lugar, é importante pontuar que, apesar de a esquizofrenia ser definida pelo DSM-5 e pela CID-11 a partir de seus sintomas positivos e negativos, os testes cognitivos têm sido reconhecidos como elemento nuclear da doença, relacionados a um prejuízo no funcionamento global dos pacientes e pouco influenciados pelos tratamentos farmacológicos hoje disponíveis. Pode-se avaliar a cognição da esquizofrenia por meio da neuropsicologia, que tem sido dividida por pesquisadores em dois campos: a neurocognição, ou cognição não social, e a cognição social. A neurocognição diz respeito ao que comumente classificamos como habilidades mentais, como atenção, memória de trabalho, aprendizado e memória verbal e visoespacial, velocidade de processamento e resolução de problemas. A cognição social, por outro lado, tem ganhado cada vez mais relevância nos últimos anos. E muitos pesquisadores afirmam que possui mais efeitos negativos no funcionamento dos pacientes do que a neurocognição. Diz respeito aos processos psicológicos envolvidos na percepção, codificação, armazenamento, recuperação e regulação da informação sobre as pessoas e sobre nós mesmos. O objetivo desse trabalho é, portanto, avaliar a neurocognição de pessoas com esquizofrenia, seus principais mecanismos e qual a sua evolução ao longo da doença. Para fazer isso, fizemos uma busca em veículos nacionais e internacionais de publicação acadêmica a respeito do tema. Em primeiro lugar, qual o grau de comprometimento cognitivo em pacientes com esquizofrenia? Cerca de 80% dos pacientes possuem um déficit significativo em relação a grupos controle. Os prejuízos variam entre 0,75 e 1,5 desvio padrão. E qual a relação dos sintomas cognitivos com os demais aspectos da doença? Eles são fortemente independentes dos sintomas positivos e não podem ser explicados pelas medicações antipsicóticas ou por seus efeitos colaterais. Eles são persistentes, se mantendo mesmo durante a remissão dos sintomas positivos e são estáveis até a senilidade. A partir de 65 anos, eles podem aumentar. Eles estão presentes mesmo antes do aparecimento da psicose, podendo preceder o primeiro surto psicótico em até 10 anos. Além de sintoma prodrômico, os prejuízos cognitivos são também fator de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia. Quando se analisa o QI, percebe-se uma correlação inversa, ou seja, quanto mais baixo o QI, maior o risco de desenvolver a doença. O mesmo é visto em relação ao desenvolvimento escolar. Essa relação fenotípica entre cognição e esquizofrenia pode ser explicada em parte por efeitos genéticos compartilhados. No gráfico 1, podemos ver diversos domínios cognitivos, como velocidade de processamento, atenção e vigilância, memória de trabalho, aprendizado verbal, aprendizado visual, argumentação e resolução de problemas e cognição social. E vê-se como estão esses domínios cognitivos em grupos controle, grupos de alto risco, grupos com primeiro episódio e grupos com múltiplos episódios de esquizofrenia. Em relação a grupos de alto risco, percebe-se um comprometimento cognitivo nos domínios de velocidade de processamento, aprendizado visual e cognição social. Em relação aos grupos em primeiro episódio e em múltiplos episódios de esquizofrenia, vê-se prejuízos em todos os domínios avaliados. Pesquisas apontam que familiares de pacientes não afetados pela doença também possuem déficits cognitivos em diversos domínios da neurocognição. Além de sintoma prodrômico de fator de risco para desenvolvimento de esquizofrenia, vê-se que os prejuízos cognitivos são também preditores de funcionalidade na doença, o que pode ser visto pela figura 1. As setas preenchidas apontam para uma concordância em 4 ou mais estudos, e as setas pontilhadas para uma concordância em 2 ou 3 estudos. A memória de longo prazo teve uma relação considerável com todos os resultados de funcionalidade, a memória de curto prazo com a habilidade psicossocial, a ordenação de cartões e a fluência verbal com atividades comunitárias e a vigilância com habilidades instrumentais e com a resolução de problemas sociais. Percebe-se, portanto, a relevância da neurocognição na esquizofrenia. Apesar dos avanços que têm sido realizados nos últimos anos, são necessários mais estudos sobre o tema para melhor compreensão do transtorno e, assim, chegar-se em tratamentos mais adequados, que vão além da remissão dos sintomas positivos e que sejam orientados para a melhora do prognóstico e da qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigado.